Fala, senhoras e senhores, e aí, como vocês estão, tá? Nesse vídeo a gente vai estar abordando aí um pouco sobre os dois principais hooks do React, tá? Que são eles, o Use Effect e o Use State, tá? São os hooks mais utilizados, mais comumente utilizados aí no React. Você aprendendo a usar esses hooks de maneira proficiente, você provavelmente já consegue construir muitas aplicações aí com o React, bacana? Então a gente vai iniciar um projeto do zero, tá? Para isso eu vou vir aqui e vou colocar Reactivate, que é a maneira que a gente vai iniciar, e a gente cai nesse primeiro link. Vamos aqui mesmo, ok? Vamos só descer um pouquinho. Eu vou estar iniciando meu projeto com o PNPM. Vou vir aqui na minha pasta. Ok, vou copiar isso. Esse path ali, cmd, vou dar um cd, colar o path para eu entrar nele. Vou copiar novamente o comando para iniciar o projeto, colar e colocar um ponto no final, tá? Esse ponto é só para que ele não crie uma subpasta ali no projeto e crie já o projeto ali dentro. Então eu vim aqui React, TypeScript, show de bola. Agora vamos dar um PNPMI para instalar as dependências do projeto. E aí, tudo show. Feito a instalação aí, vamos estar abrindo o VS Code aí, já no respectivo projeto. Ok, já abri aqui. Vamos fechar isso aqui agora. Show. Agora que temos aqui o nosso projeto já iniciado, configurado, vamos de fato começar a limpar algumas coisas aqui e iniciar aí o nosso aprendizado desses dois hooks do React. Vou dar aqui uma limpada nesse código aqui. Então, o que que eu vou fazer? Deletar tudo isso aqui, vou deixar só uma div aqui, deletar isso aqui também. E aí a gente já vai aproveitar esse count aqui. Bom, já vou explicar o que que é isso, mas vamos só renderizar ele aqui. Vamos pegar esse CSS e excluir. E esse aqui, epa, calma aí, excluiu errado. Esse aqui deixa, a gente vai excluir esse aqui. Aí quem é, a gente desmancha essa importação. Salva e tu pode apertar Shift Alt O, que vai remover importações inutilizadas. E aqui a gente vai dar um Ctrl A. Deixa eu ver, tudo... pode selecionar tudo aí, ok? Nosso foco não é estilização. Então, show. Agora que a gente deu uma limpada aqui no projeto, vamos de fato iniciar aí. Então, eu vou startar o meu servidor React com esse comando pnpm run dev. Você pode estar vendo isso no seu package.json. Tá vendo? Ele tem o comando dev, que basicamente roda o comando write, que inicia. Só que aqui ele abriu nessa porta aqui, e eu curto sempre utilizar meus projetos na porta 3000. Então, para isso, eu venho colocar flag, traçar suporte e passo o número da porta que eu quero aqui, ou eu poderia passar aqui diretamente, tá? Então agora ele abriu na porta 3000. Vou copiar aqui. Vamos simplesmente segurar Ctrl e clicar e beleza. Ok, abriu o nosso projeto, a gente tem ali o nosso count. Vamos passar uma estilização aqui bem básica, só para ficar alinhado. Então eu vou colocar aqui, ó, body. Eita, que abriu um array aqui do nada. E em body eu vou colocar um padding, né, de 20, beleza. Mais alguma coisa, só isso, só para não ficar grudado ali. Show. E aqui nessa div eu passo um style. E aqui eu vou fazer o seguinte. O width vai ser 100 view screen. E o weight vai ser 100 view weight. Vai ter um display flex and justify center, justify content, né, na real, e um align items center. Ok, tá a vírgula aqui, vamos ver, e beleza, show de bola, muito melhor. E vamos aqui somente fazer o seguinte, um text size, vamos deixar aqui bem maior, 50, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem tranquilamente.
tab size, não, isso não. Text é font size, na verdade. Font size 50, show. Agora a gente consegue enxergar aí tranquilamente. Tá, então vamos começar aí, galera. O que são hooks, tá? Hooks basicamente são funções do React com um objetivo bem definido, tá? Cada hook do React tem sua particularidade, sua maneira de uso e sua função, seu caso de uso, né? O useState é um dos hooks mais comuns quando a gente precisa lidar com renderização na tela, tá? O que eu quero dizer com renderização? Eu estou dizendo que eu vou colocar algum tipo de código não estático, tá? O que seria um código estático? Se eu venho aqui e coloco esse P, né? Melhor, pode ser um P, e coloco um zero dentro dele, isso aqui é um código estático, tá? Isso aqui não vai mudar, vai permanecer assim. Agora, quando eu passo dessa maneira, esse count, esse valor que vai mudar toda vez que o meu count mudar. Então, ele é o meu count. Então, toda vez que esse count mudar, o valor que está aqui muda. Então, esse é um valor dinâmico, tá? Então, sempre quando você quer mostrar na tela para o usuário algum valor dinâmico, a gente usa normalmente o useState, tá? Como? Dando uma comparada aí com JavaScript puro, como que isso seria feito com JavaScript puro? Normalmente você colocaria um ID ou uma class aqui, né, chamada count, e aí você usaria documento.getElementById ou query selector, né, e pegaria esse elemento count e aí, devido a uma ação do usuário, você mudaria o text content dele, né? Aqui no React a gente não precisa fazer isso, ok? A gente tem uma API muito boa para lidar com isso, eu gosto bastante, que é o useState, tá? Então vamos pegar aqui do zero, entender como ele funciona, como a gente importa, né? Então vamos lá, galera. Então aqui em cima, tá? A gente vai fazer o seguinte, import React, tá? Com R maiúsculo aí, from React, tá? E aqui do React, o React, se você der um ponto, ele vai te mostrar aqui muitas coisas, muitas, tá? E normalmente, todos que tem use no início são hooks, tá? Cada um tem uma função muito específica. Os mais comuns é o useState, useRef também é bem usado, useReduce, useMem, useTransition também é muito usado, useEffect, useContext e useCallback. Eu diria que são os mais comuns de serem usados. Dentre eles, o useState e o useEffect são aí os mais usados quando se fala no contexto do React, tá? Com eles, tu já consegue criar muitas aplicações React sem ter muitos problemas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui o useState, tá? Como que ele funciona, tá? Quando você chama ele, ele é uma função, tá? Ele é uma função e essa função ela recebe um parâmetro inicial que basicamente indica qual valor que esse hook recebe, tá? Qual que é o valor que ele recebe. Então aqui a gente vai passar aqui, ó, valor inicial, tá? E aí, tá, e agora, beleza, a gente passou esse valor, mas como a gente captura esse valor? Essa função, ela retorna pra gente dois argumentos, ok? Então você coloca ela sempre nessa sintaxe, você define uma constante que vai extrair esses dois argumentos que ela retorna. O primeiro argumento é sempre o valor, tá? E o segundo argumento, uma função que troca de valor, vamos assim dizer, tá? O nome não é relevante, claro que tem um padrão, né, da comunidade do React por trás disso, já vou explicar, mas a princípio o nome não é relevante. Então a gente recebe dois parâmetros, o valor e troca de valor. A ordem deles é importante, tá? Não a nomenclatura. Então o primeiro vai ser sempre o valor e o segundo vai ser sempre a função que troca de valor. Se você tentar inverter a ordem, não vai funcionar, tá? Então o que acontece? Se eu pegar esse valor, vir aqui na tela, né? Colocar aqui um P, por exemplo. Só que, e quando a gente vai renderizar algum estado aqui dentro de um código JSX, né? Que é esse o código do React, você precisa colocar ele entre chaves, ok? Então eu passei esse valor entre chaves, é uma maneira de dizer, olha, o que vai renderizar aqui dentro é um código JavaScript, tá bom? Então quando eu fazer isso, olha o que vai acontecer. Apareceu aqui, ó, valor inicial. Vamos tirar esse valor estático aqui, que agora só tá atrapalhando. E a gente vê aqui, valor inicial, tá? Então aqui, ó, se eu mudar aqui, valor inicial 2, eu mudo aqui, valor inicial 2. Só que o que acontece? Vamos supor que eu queira, né, que sempre que o usuário clicar nesse valor, então vamos pôr on click, esse valor mude, tá? Vamos dar esse exemplo aí.
Então eu quero que quando o usuário clicar no valor, ele mude. Então ele começa como valor inicial 1 e quando o usuário clicar vai virar valor inicial 2. Para isso a gente usa a função que, que é o segundo argumento, que ela basicamente vai nos permitir trocar o valor que está dentro do useState inicialmente. Então eu venho aqui, vou chamar essa função, tá? E vou passar para ela o seguinte, valor inicial 2, tá? Então a gente vê ó, o que, que vai acontecer. Quando eu clicar, pumba, trocou. Tá? Isso aqui não precisa ser assim. Tu pode passar qualquer coisa aqui. Qualquer coisa. Então, tá vendo? Então funciona tranquilamente. Ó. Reiniciei, cliquei, foi para qualquer coisa. Ou seja, o que eu passar aqui dentro, ele vai renderizar. Tem alguns poréns. Tá? O primeiro porém é o seguinte. Como eu estou usando aqui, é um código TypeScript. Quando eu coloco aqui uma string dentro, ou seja, esse valor aqui é uma string. Se eu vim aqui ó, na minha função de troca de valor, a gente pode ver que ela recebe um valor do tipo string, tá? Então, se eu passar um número aqui, ó, ele vai começar a dar erro, ok? Por quê? Vai funcionar ainda, tá? Mas eu vou receber um erro de tipagem. Se tiver um excelente configurado aí, eu nem vou conseguir gerar o build da minha aplicação, porque isso aqui tá errado. Porque eu disse que esse useEffect, de maneira autodefinitiva, esqueci o nome que a gente dá quando, tipo, make é... Nossa, esqueci, fugiu da mente, mas enfim. Quando eu coloco uma string aqui, eu estou dizendo que essa função troca de valor, ela só vai aceitar um valor do tipo string e o meu valor vai ser um valor do tipo string, tá? Agora, se eu coloco aqui um número, a gente acaba ali a gente resolve esse problema aqui, ó. Ele aceitou sem problema nenhum, porque agora eu estou dizendo que a minha função troca de valor recebe um número, a gente pode ver que aqui também mudou, lá para number, e o meu valor retorna um número, tá? Então, esses são os pontos importantes que você tem que ter em mente quando você lida com o useState no contexto do TypeScript. E vamos supor que eu quero permitir o usuário passar ou uma string ou um número, tá? No meu caso, vamos supor que não faz diferença. O que, que você pode fazer? Aqui, ó, você pode abrir fragments e dizer que ele vai ser do tipo string ou do tipo number, tá? Então agora, ó, eu passei um número aqui, mas se eu transformar esse número aqui em uma string, continua não dando erro, continua funcionando sem problema nenhum, tá? Se eu vim aqui agora, a gente pode ver que ele aceita uma string ou um número, tá? Então é assim basicamente que você lida aí no contexto do TypeScript com o hook e os state, tá? E qual que é o padrão da comunidade? Deixa aqui default. Qual que é o padrão da comunidade para criar esse valor? O primeiro argumento, a gente sempre coloca o primeiro valor. Tá? O primeiro valor não, o nome do que é que a gente está renderizando, do que é que a gente quer renderizar. Vamos supor que esse valor aqui vai capturar o nome de um usuário no input. Então aqui seria name, tá? Agora, nesse exemplo aqui que a gente vai usar, para aprimorar um pouquinho o nosso uso do useState, a gente vai criar um mini to-do list, tá? Então eu vou criar aqui to-do, ok? E aqui, dentro do meu useEffect, vai ser um array, tá? Então aqui não vai ser to-do, na verdade, vai ser to-dos. E esse troca de valor, o que, que ele faz? Ele é uma função que vai basicamente alterar o meu to-dos, ele vai alterar o meu array. E aqui, como padrão, a gente coloca sempre o nome, tá? Do que é esse estado, no caso todos, porém com o prefixo set, tá? Então vai ser set o nome, que no caso é todos, né? E seguindo o padrão camel case, a gente coloca o T em maiúsculo. Então, set todos. Então, se aqui fosse name, aí seria set name, tá? Então a gente segue sempre esse padrão de usar o prefixo set para tá aí, porque basicamente a gente está dizendo que ele vai setar o valor do meu to-do. Tá? Então aqui a gente pode ver que até começou a apontar erro, porque não existe mais, mas porém mesmo se eu trocar aqui, vai continuar dando erro, porque agora ele aceita um tipo array, ok? Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai renderizar os nossos to-dos. Então para isso, vamos desmanchar isso aqui. E vamos fazer o seguinte, aqui dentro de to-do, a gente vai ter um objeto que vai chamar id, tá? Vai ser o id desse to-do, e a gente vai ter um label. E o label desse to-do do inicial vai ser to-do start. To-do start. Quando a gente faz isso, a gente acaba de tipar também o tipo do nosso to-do. Se a gente vir aqui, ó, ele recebe um to-do do tipo id com tipo number e um label com tipo string e é um array. Ou seja, é um array de objetos
com os objetos nessa tipagem, tá? De ID, number e label string. Se eu mudar isso aqui, ó, para uma string, ele automaticamente muda aqui também e diz que é uma string, ok? Mas vamos deixar aí como number, tá? E agora o que a gente vai fazer? Vamos renderizar esse to-do. Como o to-do agora é um array, tá? Para a gente fazer um array, a gente precisa fazer uma renderização dinâmica do React. Então, a primeira coisa que a gente faz é abrir chaves, indicando que agora a gente vai trabalhar no contexto do React com o código JavaScript, tá? Eu coloco o nome do meu estado, ponto map, porque assim eu consigo iterar sobre cada to-do, ok? Então, dentro do meu to-dos, eu estou acessando todo to-do que houver. Por enquanto, a gente só tem um, que é esse. Então, eu basicamente termino de criar minha order function e digo que ele vai dar um return, ou seja, ele vai retornar o quê? Que a gente vai retornar o seguinte. A gente vai retornar o nosso to-do, ponto, né? Levando em conta que to-do é um objeto, ponto label, tá? E aqui a gente vai dar de cara com outro probleminha, que é o seguinte. Quando a gente usa renderização dinâmica dessa maneira no React, a gente precisa especificar dentro do elemento py, tá? Que vai estar renderizando isso aqui tudo, a gente precisa especificar uma key, tá? Essa key é basicamente algo que o React usa internamente, a gente não vai abordar aqui, que não é o foco para não ficar uma explicação complexa. Mas aí lembre-se sempre de estar passando aqui sempre que você for renderizar um array, por exemplo, tá? Então aí a gente renderizou, a gente vir na tela agora, nosso to-do start está definido. Se a gente adicionar mais um to-do aqui, ó, lembre-se sempre de mudar o ID, to-do start 2. A gente pode ver os dois, ó, to-do start e to-do start 2. Vamos fazer o seguinte, ó, e vamos dar aqui um flex direction column, ok? Para eles ficar um abaixo do outro e não do lado do outro. Então a gente tem o to-do start e temos aí o to-do start 2, tá? Só que o que a gente vai fazer? A gente não vai renderizar dessa maneira, a gente vai criar aqui uma opção para o usuário inserir novo to-do. Então aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, form, tá? Um formulário, e aí nesse formulário a gente vai ter um input, e dentro desse input, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui o seguinte, const handle submit, ok, ok, e aqui eu vou receber um evento, e aqui no meu form eu vou criar aqui, ó, vou dizer que no submit, on submit desse evento, ele vai usar essa função handle submit, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, essa tipagem aqui, ó, se eu não me engano é essa aqui, e vou passar aqui, que assim eu consigo tipar aí de maneira certinha. Não, na verdade não é essa tipagem, vamos pegar aqui a tipagem corretinha. Então vamos aí corrigir essa tipagem, tá? Então aqui, ó, a gente vai colocar form, ok, form event, e esse form event vai receber um HTML form element, tá? Então assim a gente consegue tipar aí a função de onSubmit. E aqui dentro dessa função, eu vou pegar esse event, vou deixar aqui um pouco maior. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um ponto prevent default, tá? Por que que eu vou dar esse prevent default? Porque se eu não der esse prevent default, toda vez que o usuário fizer um submit, a gente vai ter um reload, né? Esse reload, literalmente, na tela, isso vai sempre estar resetando o nosso estado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é prevenir o comportamento padrão do onSubmit, para customizar e fazer o evento que eu quiser, tá? Então, beleza. Feito isso, o que a gente vai criar aqui? A gente vai criar um novo estado, const. E aqui, ó, a gente vai capturar aqui o to-do, tá? O to-do desse usuário, to-do. E vou ter aqui uma função setToDo. E vou dessa vez até usar outras sintaxes aqui, só para vocês verem que usando React ponto não é a única maneira, ó. Do React a gente pode importar também o useState. E aí eu posso simplesmente passá-lo assim, tá bom? E aqui, ó, eu vou pegar esse to-do e dizer o seguinte, aqui no meu input, tá? Ele tem uma função chamada onChange. E nessa função change eu vou pegar o valor que ela retorna, tá? Isso aqui é JavaScript puro, que é o evento que ela retorna, e desse evento eu vou pegar o ponto target, ponto value, tá? Vamos dar um console log aqui só para vocês entenderem o que é esse target value, tá?
Ok? Então se eu vim aqui agora, vamos no meu terminal aqui, coloquei um console log nisso. E toda vez que eu digitar alguma coisa, ele captura esse valor. Beleza? Então, basicamente isso aí é o target.value, ok? Feito isso, então, o que a gente vai fazer? Em vez de digitar esse valor, a gente vai passar esse valor para o nosso to-do. Para o nosso to-do. Só que aqui, deixa eu ver o que a gente colocou aqui, que ele aceita o tipo string. Pronto, paramos de receber erro aqui. E aí, o que a gente vai fazer no handle submit? A gente vai setar aqui um to-do. Tá, então você pensa aqui, tá? Então é um array. Então eu não preciso do set to do. Eu posso vir em to do's e dar um ponto push, tá? Eu posso vir em to do e dar um ponto push. Só que quando a gente fala do contexto do React, a gente não atualiza um array usando o método push, pop e por aí vai, tá? A gente dificilmente usa esses métodos para atualizar um array. Por quê? Porque o React, ele trabalha, né, usando o estado. Toda vez que eu uso essa função set que um estado tem, tá? Toda vez que eu uso essa função set, o que acontece é que todo esse meu código aqui é meio que reconstruído e construído novamente. Então ele meio que re-renderiza esse componente, tá? Uma maneira assim mais simples de explicar. E quando a gente usa esse método push, a gente não está usando o método set, ou seja, a gente não está dizendo para o React renderizar, re-renderizar, né, o nosso componente. Então a gente não está criando ali uma nova instância, a gente está vindo aqui no objeto original, ok? E chuchando de maneira meio que brusca um valor dentro dele, sem usar a função set. Então pode ocorrer do React não identificar que esse componente, né, que foi inserido um novo dado nesse componente, porque tu não chamou a função que seta um novo estado para esse componente. Então ele entende o seguinte, olha, se o cara não atualizou o estado, é porque o valor não mudou, então eu não vou renderizar, eu vou ficar quietinho aqui do jeito que eu tô. Então ele ia continuar mostrando esse valor pra gente, tá? Agora quando você usa a função set para fazer essa função, você diz pro React, olha, eu mudei o valor que tem lá. Quando você não usa ela, você diz para ele, eu não mudei o valor que tem lá. Então é basicamente isso. Tá? Quando a gente usa a função set, a gente está informando para o React que a gente está mudando o valor que tem no to-do, então a gente quer que ele renderize o nosso código, né, novamente com os novos dados. Quando você não usa essa função, quando você usa o método push, você não passa essa informação para o React. Então pode ser que funcione, pode ser que não, tá? Então, principalmente lidando em grande escala de dados, com certeza você vai ver muitos bugs nisso aí. Então no React a gente não faz assim, tá? Então como que a gente faz? Deve ser a grande questão que deve estar na sua mente. A gente usa o set e aqui a gente vai usar um conceito que é o spread operator, tá? Que você vai abrir, parênteses, abrir um array e a gente vai aqui, ó, e vai usar o spread operator. Então, ó, você vai dar 3 pontos e colocar o nome do teu array. Como é isso aqui, o que a gente está fazendo? Eu basicamente estou dizendo para ele, olha, extraia todas as propriedades, todos os itens que tem dentro desse array. Tá? Se a gente dá um console log nisso aqui, eu vou deixar um console log também. Quando a gente dá o submit, vou deixar um console log aqui para mostrar para vocês. Mas basicamente aqui, ó, o que ele vai retornar vai ser esse objeto. Tá? Ele não vai retornar um array de objeto, ele vai retornar esse objeto. Se tivesse dois objetos, ele retornaria os dois objetos, não um array com dois objetos, ele retornaria os dois objetos. Então é uma maneira de extrair os dados que já tem. Então o que eu estou dizendo para ele aqui, olha, você vai receber um novo array, e a primeira coisa que esse array vai conter é todos os to-dos, tá? Então a primeira coisa é todos os to-dos que já existem. Porém, aí aqui eu dou uma vírgula, ele também vai conter um novo objeto, tá? Onde o ID vai ser, deixa eu ver aqui como que a gente, já sei, new date, tá? Então o ID vai ser a data atual. O problema é que new date não é um número, então vamos fazer o seguinte, get hours, vamos pegar aqui as horas, e a gente, acho que isso aqui já resolveu. E também a gente vai ter o label, e o nosso label vai ser o to-do, ou seja, o que o usuário digitar, tá? Não, peraí, get rows não vai dar porque a hora não muda tão rápido. Então a gente vai ter arrays repetidos. Então vamos aqui, ó, get milliseconds. Vamos ver se isso aqui também retorna um número. Então também serve pra gente. Então provavelmente aqui a gente vai ter quase sempre arrays definidos. A gente vai ter repetições, mas tudo bem, não tem problema.
para esse exemplo aqui tá tranquilo, tá? Tu tem que garantir que o teu ID não tenha repetições. Por quê? Porque eu tô usando o ID aqui como key, tá? E essa chave key, ela meio que é usada para diferenciar todos os elementos que vão ser renderizados através desse map. Então, quando tem uma key repetida, isso é muito ruim e o React vai apontar erro, tá bom? Porque fica difícil para ele identificar o que é o que, porque ele usa essa chave key para diferenciar um elemento do outro. Então, é bom você sempre prestar algo que vai ser diferente. E quando a gente lida aí com a API sempre retorna um ID que nunca é o mesmo. O ID é sempre um elemento diferente do outro, tá? Então, nesse caso, a gente tem que assegurar isso, já que a gente está fazendo aqui uma gambiarra. Beleza, feito isso, o que mais que eu vou fazer? Tá, show. Isso aqui é o suficiente para a gente atualizar o nosso estado. Vamos salvar o código e vamos testar, ver se a gente encontra algum bug. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou escrever meu nome, Jonathan, e vou pressionar Enter. Quando eu pressionar Enter, o que vai acontecer aqui? O meu nome vai aparecer logo embaixo desse tudo start, tá? Então, 1, 2, 3. Então, aqui eu pressionei Enter, conforme eu informei, o nome apareceu. E como a gente pode ver, ó, conforme eu disse, aqui no console log, ó, que a gente deu aqui, não me retornou um array de objetos, me retornou o objeto, tá? Então, se eu fazer aqui de novo, ó, new Jonathan, agora ele me retornou dois objetos. Ele não me retornou um array com dois objetos. Ele me retornou os dois objetos, tá? Então, isso aí basicamente é o spread operator. E sempre que você for atualizar um estado, né, um estado não, um array com React, principalmente usando estados, você vai usar esse conceito, tá? Beleza. Então, bacana. Então aqui a gente já tem uma boa noção do que é o use state. Só que agora vamos supor não, né? Vamos usar aí o outro hook que é muito utilizado no React, que é o use effect. E para a gente entender o que é o use effect, há muitas coisas aí por baixo, mas de maneira simples. O use effect nos permite controlar o ciclo de vida do nosso componente React. Então ele permite a gente saber quando o nosso componente está iniciado e quando o nosso componente vai ser destruído. Apesar disso que eu falei, é seu grande caso de uso, tá? 70% das aplicações usam ele, principalmente se ela é React, para estar aí fazendo requisições API. Tá, então vamos invocar esse hook aqui. Use effect é esse aqui. E como que esse hook funciona? Ele é uma função que recebe um callback, tá? Que é outra função. Então, beleza, isso aqui já é o suficiente para fazer esse hook funcionar. Porém, aqui no final dele, a gente vai adicionar um array vazio, que logo a gente vai abordar esse array. Então, eu vou colocar aqui, ó, um console.log, dizendo assim, use effect renderizou. Melhor, use effect ok, tudo bem. E eu vou vir aqui no meu main e vou tirar esse React Strict Mode, porque isso aqui faz com que o meu código rode duas vezes e para fins de aprendizado, né, para a gente entender o que está ocorrendo nesse comportamento, isso não vai ser interessante. Então eu vou tirar isso ali. Para garantir que essa aplicação seja aplicada, eu vou reiniciar aqui o meu servidor. Tá? E aí, ó, vamos observar o que vai acontecer. Então meu componente iniciou e a gente tem um console log aqui. Use effect renderizou. Eu vou dar outro reload aqui. A gente pode ver que permanece esse console log, ou seja, ele deu trigger novamente, tá? Agora a questão é, quando eu fazer o meu componente, né, renderizar usando o meu set to do, será que esse use effect vai acionar? Então eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte, console.log logo, vou colocar aqui, ó, abaixo barra fora do use effect. Então vamos ver o que aconteceu. Então beleza, deixa eu limpar tudo, renderizar e beleza. Então a gente tem aqui, ó, olha que interessante, tá, isso aqui. Então o abaixo barra fora do use effect, mesmo estando abaixo, tá, esse console log apareceu primeiro que o do próprio use effect. E a questão é, por que isso, tá? É o seguinte, o use effect, ele meio que é um hook que é assíncrono, tá? Ele só roda de fato no cliente, ou seja, ele só roda no navegador. Então, somente quando o navegador estiver 100% carregado,
que o que está dentro dele vai começar de fato a ser acionado, tá? Então, por isso, isso aqui rodou primeiro, e aí depois, somente depois que estava tudo montado, estava tudo bonitinho, que ele deu esse console log, tá? Então, vamos ver aqui outras coisas muito interessantes. O que que vai acontecer quando eu escrever meu nome e pressionar Enter? Lembrando que sempre que eu pressiono Enter, tá? Esse set to do é acionado, quer dizer, sempre que eu pressiono Enter, esse set to do é acionado, e até mesmo sem pressionar Enter, essa outra função aqui, né, esse set to do e não to do's, é acionada aqui no meu input on change. Então, na verdade, já dá pra gente observar esse comportamento se fazer o submit. Então, ó, a gente pode ver que essa aqui foi chamada uma vez, essa aqui foi chamada uma vez. Quando eu vim aqui, ó, e digitar J, olha o que aconteceu. Abaixo, barra fora do isEffect foi chamada outra vez. Se colocar, ó, ela foi chamada outra vez, N-A-T-H-A-N, ou seja, ela foi chamada 8 vezes, tá? Mas o nosso useEffect, ele permanece sendo chamado somente uma vez. Por quê? Porque quando a gente passa esse array aqui no fim dele, a gente está dizendo, olha, cara, só renderiza quando o nosso componente iniciar. O que que é o componente inicial? É basicamente quando carregou. Tá? Então o componente carregou, o código que tá visível para o usuário, tá prontinho, pum, ele renderiza. Tá? Então quando a gente passa esse array vazio, a gente basicamente está dizendo isso para ele. Mas vamos supor que eu tenho alguma função que está aqui dentro dele, que eu quero que ela... Eu tenho uma função dentro dele que eu quero que ela seja acionada sempre, tá? Sempre que esse set to do sofreu alguma mudança. Tem como eu fazer isso? Claro que tem. Então vamos tirar esse aqui, pra gente não ter muito console log na tela. Vamos só remostrar ali o comportamento, né? Então a gente pode ver, ó. Vamos aqui, vamos no reload. Então, ó, useEffect renderizou uma vez. Não importa o que eu digite aqui, esse useEffect renderizou permanece uma única vez, ok? Então observa esse comportamento. Agora a gente vindo aqui, a gente vai pegar esse to-dos e vai passar ele como dependência aqui no array do useEffect, tá? E agora vamos observar o que vai acontecer. Por enquanto eu vou falar nada, vou só observar, ó. Vamos dar um reload, ok? Renderizou uma vez, conforme já vimos. Só que, olha que interessante. Agora, sempre que eu digito alguma coisa, o nosso useEffect é acionado novamente, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu basicamente disse para o useEffect que eu quero que ele rode quando a minha aplicação iniciar e sempre que houver uma alteração no meu to-do, tá? Aí tu pensa, ah, pô, Jonathan, mas isso aí, pô, é inútil, isso aí não é interessante. Quando que eu vou querer usar isso? Quando que eu vou querer usar isso? Deve ser o que muita gente pode pensar. Cara, só que para pra pensar, tá? Eu consigo passar uma função que vai ser acionada sempre que um estado mudar. Ok, isso é muito poderoso. Então, para a gente entender o quão poderoso isso é, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos dizer que sempre que esse to-dos mudar, ou seja, sempre que o usuário, né, usar esse handle submit e adicionar uma nova tarefa nesse to-dos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um alert, que é basicamente uma API do próprio Windows, da própria Windows, né? Do próprio navegador, fica mais universal aí. A gente vai fazer o seguinte, to-do adicionado com sucesso, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó. Então o que que acontece, ó? Ok, porque também ele vai rodar no estado inicial, tá? Ah, então vamos fazer o seguinte. Então aqui, ó, Jonathan. Então quando eu pressionar Enter, ó, pressionei Enter, ele me diz aqui tudo adicionado com sucesso, tá? Blá, 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 blá. Pressionei Enter, tudo adicionado com sucesso. Agora, se eu remover tudo isso daqui, tá? Beleza, deu a primeira vez, só que, ó, não importa quantas vezes eu adicionar, esse efeito não vai se repetir, tá? Então, olha para você ver como é poderoso o useEffect. É aí que você pode fazer tratativas, né? Para ele não mostrar ali o aviso toda vez, como verificar se já tem algo no to-dos, que normalmente ele não vai começar com uma tarefa, começa vazio, ou verificar se tem algo aqui, né? Por exemplo, a gente poderia fazer essa tratativa. If, aqui ó, to-do, a gente dá o alerta. Então, quando a gente dá um reload, ó, ele não vai mais dar o alerta. Porém, se a gente vir aqui, John, Rodrigo, e pressionar Enter. Ok.
Ah, tá, que a gente tira tudo isso dali. Aí a gente vê o aviso. Blá. O aviso acontece. Se a gente der um reload na tela, o aviso não acontece. Então, basicamente isso. Aí aqui, ó, ele vai ficar dando um aviso, tá? Me dizendo que, olha, você usou a dependência to-do dentro do useEffect. Passa ela aqui. Então, ele tá me dizendo pra mim passar ela aqui. E que se eu passar ela aqui, ó, ele para de dar aquele avisinho, né? Só que isso aí é algo que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Por quê? Não é só porque ele tá pedindo que é necessário e que você deve fazer. Vamos dizer que ele é burro, tá? Pra ser sincero, ele é burro. Todo o estado que você usar dentro dele, ele vai pedir pra você passar como dependência do array dele, tá? Ele tá me pedindo, ó, o to-dos ele não tá pedindo, tá? Se eu tirar o to-dos, não vai dar erro nenhum, porque eu usei o to-do aqui. Agora, se eu removo o to-do, ó, se eu remover o to-do, ele fala, olha lá, ó, tá vendo? Ele tá me dizendo pra passar o to-do, ok? Por quê? Porque eu estou usando ele aqui dentro. Então ele tende a entender, olha, cara, se você tá usando ele aqui dentro do useEffect, provavelmente você quer que ele seja renderizado, né? Que o useEffect ocorra novamente sempre que o to-do mudar. O que não é verdade, tá? O que não é uma verdade absoluta. Porque nesse caso, ó, a gente quer que ele seja renderizado sempre que o to-do mudar, ok? O to-do é meramente aqui uma lógica que a gente colocou. Então, se eu colocar to-do aqui também, olha aí o que acontece. Como a gente buga a nossa aplicação por causa do useEffect, tá? Em vez do window aparecer quando eu pressionar Enter, ele vai aparecer toda vez que eu digitar qualquer letra, tá? Porque ele está observando também, ou seja, ele está observando os dois. Se eu pressionar Enter, também, tá? Então ele está observando os dois estados. Então o to-do, ele muda sempre que eu digito qualquer letra. Então é muito, muito, muito importante você não escutar cegamente esses avisinhos que o useEffect dá, tá? Presta atenção se faz ou não sentido. Então aqui a gente poderia desmanchar e para tu não ficar escutando, ele tu pode dar um disable nele para essa linha apenas, para essa linha, tá bom? Porque faz sentido, tá? Agora se você bom, a melhor solução é essa, desativa ele na linha ali e pronto, tá? E aí se tu achar que, por exemplo, não, é isso, cara. É isso. Desative. E não deixe de desativar, tá? Por quê? Porque se então o outro dev pode vir e pensar, pô, porque o cara não atualizou, o cara vai ver o erro aqui e vai falar, pô, porque o cara não atualizou, pô, sacanagem aqui, tá pedindo. Ele vem e, quer dizer, vem aqui, ó, eita, quick fix e pronto, atualiza. E ele fala, pronto, resolvi o problema, eu sou o cara. Só que ele não sabe que tu deixou fora propositalmente, tá? Então tem esse rolê. Não esquece de desativar essa regra quando você desativa. Eu, pelo menos, como deve, quando a pessoa desativa, eu tendo a entender, olha, isso aqui foi proposital. Quando ela não desativa, eu tendo a entender que não foi proposital. Normalmente eu não mexo do mesmo jeito, né? Porque em alguns casos, o time ganhador não se mexe, né? Porque o useEffect não é algo que você tem pode sair brincando aí, porque pode gerar realmente muitos bugs e crashar o navegador do usuário, ou até mesmo esgotar requisições de uma API, dependendo da API. Eu mesmo já fiz isso, esgotei 1000 requisições de uma API em 5 minutos, tá? Meu recorde. Mas isso foi quando eu tava bem no início ali aprendendo, tá? Então bacana, para esse caso aqui a gente poderia só vir aqui e dar um disable. Eu coloquei ele em cima, mas não era aqui, era só para a linha. Então, TK bem atento, line. Ok, ok, show de bola. Então é isso aí, galera. Explica bastante como os dois hooks funcionam, o useEffect e o todos. E eu comentei também que o useEffect é usado para fazer chamadas API, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como isso funciona. Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou entrar no meu CodePen, que para quem não sabe, basicamente o editor online, porque ela já tem uma requisição API prontinha, eu só vou copiar ela e colar aqui, tá bom? Um minutinho que eu já entro. Beleza, tô aqui no CodePen, tá? Então vou vir aqui pros meus works e vou procurar aqui, cadê? Promise Synchro If. Então é exatamente isso aqui mesmo. Então vamos pegar essa requisição API aqui. Acho que eu vou usar o fetch, que o fetch é mais simples pra gente tá lidando. Então, aqui, e eu vou colocar ele bem aqui, ok. Eu vou, ok,
Vou remover isso aqui e a gente vai colocar uma API aqui de fato. E a API que a gente vai usar vai ser a API via CEP, tá? API via CEP. Então vou entrar nela, pegar aqui esse exemplo e ela basicamente retorna pra gente um CEP. Pegar essa API, vou colocar ela aqui. Então vamos entender agora o que está acontecendo, tá? Primeiramente, apesar dele ser uma função assíncrona, você não consegue colocar um await diretamente no callback dele. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma constante, né? Get address. Get address, que vai ser uma função. Isso aqui vai ser assíncrona. E eu vou ter aqui o meu fetch. E aqui eu vou dar um... se bem que a gente está usando... A gente não tá usando assim que é o ref viagem, galera. Nem precisa. Então aqui, ó. O que eu vou fazer? Vamos entender, ó. Então ele, beleza. Ele pega essa resposta, transforma essa resposta em JSON. Depois ele dá um console log. Vamos tirar o cat aqui, porque a gente não vai dar erro. E a gente não quer capturar erro. O que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar essa resposta. Vou colocar ela aqui no to-do. Só pra gente ver como ele funciona. E vou passar esse to-do como value, tá? Então, o value do meu input vai ser o to-do, ok? Isso aqui é algo que a gente chama de input controlado do React, tá? Isso aqui tem o porquê dele ter esse nome, dá para você fazer bastante coisas maneirinho, mas não vamos abordar aí isso para não ficar complexo. Então, beleza. Só que aqui a gente vai colocar o CEP, vamos ver o que ele retorna pra gente. A gente vai colocar aqui, ó, logradouro, tá? Logradouro. Então, beleza. Vamos aqui agora, quando a gente dá um reload, ou melhor, vamos fazer o seguinte. Em vez de colocar o value como to-do, vamos colocar o placeholder como to-do. Então, quando eu dou um reload, ó, ele já vem aqui, ó, com o placeholder pré-definido, tá? Que vai ser esse aqui, para dar Zé, que ele fez nessa requisição API. Então, basicamente é assim que a gente usa ele para fazer a requisição API. A gente faz de fato essa requisição, depois que essa requisição foi feita, a gente usa um estado para receber esse valor e atualizar em tempo real para o usuário. Só que tem um detalhe de performance aqui que você tem que entender como que esse fluxo acontece. Então, isso aqui, ó, apesar de eu dar um reload aqui e ver isso instantaneamente, praticamente, não é o que de fato acontece. Deixa eu ver se eu diminuir a velocidade da internet, a gente consegue testar isso aqui. Slow, 4G slow, vamos ver. Não, ainda não é suficiente. Acho que não tem como testar essa API, ele é muito simples, muito leve mesmo. Vamos ver. Não tem jeito, é muito fast, muito fast. Mas o que acontece? Ele faz essa requisição, tá? E essa requisição, vamos lembrar que ela é assíncrona, tá? Ela é uma promise e ela é uma requisição assíncrona, ou seja, ela demora um tempo para ser feita. Então, enquanto esse tempo não tiver chegado, né? Enquanto ele não tiver dado o trigger nesse set to do, ou seja, se a requisição não tiver sido feita, ele vai retornar o valor default, né? E o valor default seria assim, placeholder, por exemplo, e depois que a minha API carregar, ela traz o verdadeiro placeholder. Claro que o usuário não vai esperar tanto, e você pode colocar também, ó, aqui um estado para loading, tá? E você cria aqui set loading. Aí o que a gente faz? Você pode vir aqui, ó, dizer o seguinte: quando esse user effect iniciar, ele vai dar um set loading como true. Tá, vamos definir aqui o loading como um booleano, ele começa como false. Na verdade, ele já começa como true, ou seja, a gente nem precisa definir ele como true ali não. Já vai começar como true. Só que quando a nossa requisição for feita, vou transformar isso aqui em uma function, e não aqui, ele vai dar um set loading false, depois de setar o nosso to-do, tá bom? A ordem aqui não faz muita diferença não, porque vai ser praticamente instantâneo isso aqui, depois que pegou, tá? E o que eu faço? Eu digo que enquanto esse estado estiver load, eu não exibo isso aqui, ó. Ou seja, se loading for, coloco isso aqui, né? Dizendo, ó, se load for false, se load for true, renderiza. Se load for false, não renderiza, tá? Então, basicamente, isso aqui é a mesma coisa que dizer se loading for igual a false, tá? Então,
Então é como se eu estivesse dizendo isso. Estou invertendo a ordem. Estou invertendo isso aqui. Então ele começa como true. Só que ele só vai mostrar isso aqui quando o meu loading for false. E ele só vai ser false depois dessa promise aqui, tá? Depois dessa promise ser concluída. Então vamos colocar aqui, ó, um set timeout de, vamos colocar aqui um tempo de 5 milissegundos aqui. 5.000, acho que é até muito, mas só pra gente de fato, vamos colocar 2 aqui, pra gente de fato conseguir ver isso na prática. Então eu vou dar um reload. Eita, não mexi na velocidade da internet. Ó, tá vendo? Não tem, ó. Já tem tudo. Aí do nada, carrega, tá? Vamos até aumentar, que a gente vai ver isso aqui mais real ainda. Então, beleza. Tô dando reload. Ó, já tá aqui o meu to-do start. Mas aquilo ali ainda não. Por quê? Ele só vai mostrar, ó, depois que Praça do Zé já tiver ok, tá? Só depois que já tiver ok. Se eu tiro esse estado de load, só deixando claro, não é assim que a gente define, vai definir de fato estado de load para aplicações mais profissionais, tá? Isso aqui, se tu estiver fazendo um projeto pessoal, um projeto de aprendizado, super recomendo, é bom você brincar com os estados dessa maneira, mas quando a gente fala aí de aplicações mais sérias, aí eu já não recomendo não, tá bom? Então, ó, a gente pode ver, ó, placeholder, 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 quando a nossa requisição é feita, ele muda para Praça do Zé, tá? Então é assim que a gente lida aí com o hook. Use effect para lidar com chamadas assíncronas, para mudar estados e diversas outras coisas. E é assim também que a gente lida com o hook use state e é assim também que a gente atualiza arrays, né? Lida aí com ele. Eita. Lembrando só que o hook use state não é o único hook que lida com o estado, tá? A gente tem também um outro hook que eu não vou abordar porque ele é mais complexo, ou seja, se eu explicar ele agora, tua cabeça vai explodir. Mas o use reduce, tá? Ele também lida aí com estados, só que ele é feito para lidar com estados mais complexos ou até mesmo mais escaláveis, tá? Particularmente, se eu fosse fazer um to-do, por exemplo, nossa, com ele, cara, fica uma coisa linda, tá? Linda de se ver. Agora, se tu usar um estado, também fica muito bacana, show de bola, mas com o use reduce fica, pô, um negocinho é muito bom, muito bonito. Ficar um código até bonito de se olhar. Então é isso, galera. Acho que isso aí depois a gente explicar bem, depois a gente vê bastante coisa. Então desejo aí pra vocês um excelente dia, noite ou tarde.